Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à nossa apresentação. Esses slides que eu vou apresentar para vocês, nossa conversa vai ser sobre uma abordagem inicial nas artrites, porque a gente, quando vai investigar um sintoma, uma síndrome clínica, a gente não pode pensar, né, naquele modelo de pensar primeiro na doença e depois investigar. É o contrário, você pensa no sintoma, pensa na síndrome e a partir daí você vai tentar caracterizar aquela síndrome e com isso você vai chegar, né, a uma resposta diagnóstica. E aqui nas artrites, isso é muito importante e isso realmente faz toda a diferença, tanto na condução como diagnóstico e também como tratamento. Eu sou o João, eu sou médico, sou reumatologista, residência pela FMUSP, sou preceptor da Clínica Médica e da Reumatologia também na UEPA, aqui em Santarém. Vamos introduzir, né, alguns termos também, né, que às vezes vão ser um pouco mais frequentes na reumatologia, mas que não são do dia a dia, né, dos outros médicos. Bem, a nossa primeira definição aqui é o que é artrite e o que é artralgia. Artrite é a inflamação, né? A artrite ela é caracterizada por sinais flogísticos numa articulação, né? Em geral, o edema já é o suficiente, mas você pode ter eritema, claro, dor, né? Aumento do volume, que é o edema, limitação da amplitude de movimento, limitação da função. E a artralgia simplesmente é a dor nas juntas, né? E outra coisa que a gente tem que caracterizar se é realmente uma artralgia. Às vezes o paciente pode chegar com você como, isso aqui eu estou com uma dor na junta, mas você examina, investiga e não é na junta, a dor é muscular, a dor é óssea e tal. Então a artralgia ela é a dor restrita à articulação, né? Então a gente já vê o segundo passo se ela é articular ou não. E aqui esse terceiro ponto, né, o próximo slide vai falar dele, é se aquilo ali é inflamatório ou não, se é mecânico. E independente se for mecânico ou inflamatório, qual é o padrão topográfico de acometimento articular? Se ele é axial, se ele é apendicular ou se são ambos, né? E se é sistêmico, né? Se aquela situação está restrita ao sistema osteoarticular ou se tem também manifestações sistêmicas, vai fazer toda a diferença aí na tua investigação. E claro, você vai associar isso com o perfil demográfico e epidemiológico do doente. É claro que uma artrite numa garota de 20 anos, ela vai ser pensada diferente do que numa artrite num senhor de 80 anos, né? Então, assim, se eu deixei esse slide logo no começo porque ele é o mais importante da aula. Se você dormir a partir do próximo slide, está ótimo. Tá? O que importa é que você olhou esse slide com muita atenção, fiz com muito carinho. Essa aqui é a grande definição, né, na abordagem da reumatologia. Aquela queixa, ela é inflamatória ou ela é mecânica, né? Isso aqui, gente, essa tabela, ela não passa de um exame complementar. Então ela tem sensibilidade e especificidade. Quando você aplica essas perguntas, essa caracterização, você consegue definir muito bem. É claro que tem situações que você vai caracterizar como inflamatória, que são mecânicas e vice-versa, mas quase nunca você perde, tá? Isso aqui tem uma sensibilidade muito alta para você identificar situações inflamatórias. Bem, a coisa mais marcante aqui na diferenciação é justamente a hora do dia, né, que tem essa manifestação. A dor de ritmo mecânico, ela é mais assim no fim da tarde, início da noite, né? Ao longo ali de quando o doente vai fazendo os movimentos. Já a inflamatória, ela em geral é no repouso, né? Ela é ao acordar ou quando a pessoa vai se deitar para dormir. Então a atividade física, né, as atividades cotidianas, elas melhoram a dor da doença inflamatória e pioram a dor daquela queixa mecânica. E quando de manhã, né, quando acorda, geralmente a dor inflamatória ela está acompanhada de uma rigidez matinal, que ela também pode acontecer numa situação mecânica. Por exemplo, eu torci o pé jogando bola e acordei com uma rigidez matinal. É claro que eu não desenvolvi uma artrite reumatoide em 8 horas de sono. Não foi isso. Era uma dor mecânica, mas que tem uma rigidez matinal menor, claro, do que numa situação inflamatória. E a dor inflamatória, né, como qualquer estado inflamatório, ela pode ter fadiga associada. A mecânica, em geral, não tem, mas muito cuidado com o paciente com situações que já trazem fadiga por si só, como HIV, fibromialgia, câncer, etc., e também tem todo o direito do mundo de ter uma dor mecânica. E o edema, né, pode ter nessas duas situações, né, e não tem como dizer se uma é maior que a outra, depende muito do caso. Na artralgia de caráter mecânico, esse edema pode acontecer por um aumento de partes ósseas, né, degenerativos e tal, ou por derrame articular mesmo de um trauma, né. E o edema aqui nas situações inflamatórias, ele acontece por proliferação sinovial, né.
hipercelularidade, hiperviscosidade, etc. E tem crepitações também. Na inflamatória essas crepitações são finas e na mecânica é grosseira, né? Eu sempre gosto de falar aí que parece que você está comendo um soufflé, né? Aquele chocolate da Garota ou da Nestlé, não lembro, porque lá na residência ele tinha para pegar no bandejão, então era bem fácil caracterizar. Bem, então o próximo passo, depois que você caracterizou, né, se ela é inflamatória ou mecânica, é tentar entender o início dessa queixa e a duração. Isso vai tentar te direcionar, né, para que tipo de doença você está investigando, né, tá enfrentando ali. Isso aí é agudo, né, tem dias, tem horas, tem dias de evolução. É melhor pensar numa doença em crise, né, como gota, como uma artrite séptica, ou até trauma mesmo, né, tentar entender isso melhor. Subaguda, né, a gente começa também a pensar em infecções mais crônicas, assim como tuberculose, fúngicas, etc., né, e também em doenças autoimunes, né. Se ela é uma coisa crônica, né, pensa mais em osteoartrite ou até artrite reumatoide, né, e se é autolimitada, a gente vai pensar em doenças que fazem crise, como a própria gota, como já falei, mas também doenças de depósito de cristal e etc., né. E assim, quando você... Isso aqui é aquela coisa, você sempre tem que deixar as coisas mais importantes no começo da aula, né, que é para prender a atenção do aluno. Então, assim, isso aqui é importantíssimo, né? Quando você vai encontrar, qualquer médico tem que saber isso aqui, sabe? Isso aqui não é só reumatologista, não é só clínico, é assim, eu ia falar ortopedista, né? Mas não tem sentido, porque o ortopedista que vê isso muito. Sei lá, um obstetra, se vê isso na vida, ele vai saber que isso aqui é grave, entendeu? Eu acho que todo médico tem que olhar para essa foto aqui e falar, meu Deus, isso aqui é grave. Meu Deus, eu não posso perder tempo. Então, a artrite quente vermelha, ela é uma coisa que chama atenção e a gente tem que agir, né? Com pressa, né? Não pode vacilar. Então, assim, se a gente abrisse para pergunta, eu acho que até o porteiro da faculdade, ele ia falar, eu acho que isso aí pode ter uma infecção. Então, é a primeira coisa, né? Então, tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar, tem que pensar. Infecção bacteriana, né? Mas também a gente lembra aqui das bactérias, não só Strepto, Staphylo, etc., né? Mas lembra também do gonococo, pode fazer isso aqui. Micobactérias, próprios vírus podem fazer, né? Antes que perguntem, ainda não tem relatos disso por Covid. Desculpa. E aqui não é da nossa epidemiologia, né? Mas dos americanos, mas doença de Lyme pode fazer, né? Também pela borrélia. E doenças induzidas por cristais, lembra da gota, também podem fazer algo parecido. Então, mesmo que, a não ser que seja um paciente que você já conhece há muito tempo e tal, já tem uma história muito marcante de gota, se você vir isso aqui, ainda que possa ser gota, tem que pensar em afastar a infecção bacteriana antes, né? E como é que se afasta isso? Botando uma agulha e tirando o líquido dessa articulação. Lembra também do reumatismo palindrômico, que é uma coisa que está quase em extinção, porque cada vez mais ele é um diagnóstico de exclusão, né? A gente pode comentar depois um pouco sobre ele. Artrite psoriásica, artrite reativa, sarcoidose e a endocardite também pode fazer tanto por fenômeno embólico séptico ou por fenômeno imune. E assim, tentando caracterizar também, além do modo, né, da temporalidade da artrite, lembra do número de articulações afetadas. Isso vai fazer toda a diferença. Por exemplo, monoarticular. Uma artrite séptica, você acha que é mais provável ela ser mono ou poliarticular? Mono, né? Tá ali naquela sinose, a bactéria não espalhou ainda. Você pode estar séptico e tal, mas a infecção em si está ali, monoarticular. Quase sempre vai ser assim. Oligoarticular, né? Poucas articulações, até 3. Você pode até tentar usar uma definição de óligo estendida, que vai de 3 a 5. E poliarticular, acima de 5 articulações. Mas cuidado, viu, gente? Porque, por exemplo, se você pegar uma artrite reumatoide, você pegou assim, uma artrite no punho e em 2 metacarpofalangianas. Não, isso já é poliarticular. Porque você está tendo oligoarticular, a gente leva mais para grandes articulações. Se você tem 3, 4, mas são pequenas articulações, considera poli, tá? Mas lembra aqui isso aqui não é uma caracterização tão fixa assim, sabe, tão rígida. E a simetria, cara, simetria é uma coisa interessantíssima também. Simetria não é imagem quimérica, né? Lembra que quimérico é aquilo que é aquela imagem espelho. Então, por exemplo, vamos falar da artrite reumatoide. Aqui estão vendo minhas mãos, né? Se eu tiver uma artrite aqui, tá? Na terceira metacarpofalangiana, e uma aqui, isso aqui é uma artrite simétrica. Não precisa ter aqui e aqui, tá? O que importa é que você tem nas 2 mãos
no mesmo perfil de articulação. Então, quando você falar, esse paciente tem uma artrite simétrica, não quer dizer que ele tem aqui, 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 aqui. Ele pode ter em dedos diferentes, entendeu? Mas ele tem no mesmo padrão de articulação, tá? Isso vale para os pés também. Então, muito cuidado com isso. E a simetria, né, lembra lúpus, a R, né, artrite reumatoide, artrites virais, mas também pode acontecer em artrite reativa, na psoriásica e gota, mas a maioria das vezes elas são assimétricas, né, é uma coisa bem mais diferente, né, que é mais o padrão mesmo dessas artrites que a gente chama de espondiloartropatias, né. Axial e periférico, aqui é uma grande chave para você elucidar o diagnóstico, tá? Lembra o que é axial e lembra o que é periférico, gente? Aqui vale um comentário. Se você for olhar o Moore, né, de anatomia, outros grandes tratados e tal, você vai ver aqui que o axial, ele bota o crânio, o quadril e a coluna, né, toda a coluna. Mas assim, isso na prática mesmo clínica, não é uma coisa que funciona. Isso aí é muito mais para os anatomistas, né? A gente considera, desculpa, me confundi na verdade. Os anatomistas não consideram o quadril como esqueleto axial. Mas dentro da reumatologia, isso aqui eu boto como um trunfo da reumatologia brasileira, né, que começou a usar isso. A gente considera o quadril como articulação axial, tá? Tem professor chato que gosta de falar assim, não, gosta de ser muito ao pé da letra, sabe? Não, o quadril não é axial, papapá. Mas a gente classifica, dentro das doenças reumáticas, o quadril como axial, tá? Então, isso aqui não é uma verdade absoluta, vocês podem ter outros professores na sua faculdade que falam isso e tal, não é que eles estejam errados, tá? É só o modo que você vai usar a nomenclatura mesmo. Mas, quando a gente pensa em doenças reumáticas, tá? A gente tenta usar o quadril como axial. Então, lembra desse primeiro passo aqui. Artrite reumatoide, colagenoses sistêmicas e artropatia por cristais quase nunca vão atingir o esqueleto axial, quase nunca mesmo. Por que tem um asterisco na R então, João? Por que você fez isso, cara? Porque na artrite reumatoide, caprichosamente, você atinge uma vértebra, né? Duas vértebras, na verdade, uma articulação C1, C2, atlantoaxial, né? Que você pode ter uma luxação ali daquela articulação e ter tetraplegia, rapaz, que coisa grave. Então, o paciente com artrite reumatoide, dor no pescoço e parestesia nas mãos, você tem que acionar aí o sinal de alarme, tá? A osteoartrite, você vai ver várias vezes aqui, a osteoartrite, geralmente coexiste, né? Você tem ao mesmo tempo axial com periférico. Mas por que tem um asterisco aí, João? Porque às vezes esse achado é puramente radiológico, não é clínico, tá? Então, mas lembra disso aí. A espondilite anquilosante, né? APS, artrite psoriásica, artrite reativa e enteropáticas, elas podem variar ali o grau de acometimento axial e periférico, mas especialmente a espondilite anquilosante é predominantemente axial, tá? Não é exclusiva, é predominante. A IJ, né, que é a artrite idiopática juvenil, da forma poliarticular sistêmica, estilo adulto, também podem fazer artrite das apodicárias da coluna cervical, além, claro, da periférica, que é o padrão da doença, tá? E aí, só rever aqui uma coisa, tá? Então, assim, as artropatias crônicas, que são os dois, né? Axiais e periféricas juntos. Espondilite anquilosante, artrite reativa, psoriásica, enteropática, a indiferenciada, né, dentro desse grupo que eu já falei, a IJ e estilo adulto. E SAFO, que é uma doença mais rara e tal, autoinflamatória, mas eu deixei aí a título de informação. E as não inflamatórias, não imunes e tal, osteoartrite, hiperostose esquelética idiopática difusa, ou DISH, né? Acromegalia, ocronose, displasia espondilo-epifisária. Lembra aqui dessas duas primeiras, tá? Essa segunda aqui, especialmente no diabetes. E periférico aqui, eu acho que é onde a gente brilha mesmo. Vamos lá. Aí tem vários padrões, né? A letra pequena até afasta um pouco, né, a atenção, mas se a gente pensa numa doença bilateral, simétrica, de grandes e pequenas articulações, a gente pensa em quem? Artrite reumatoide, especialmente metacarpofalangianas, interfalangianas proximais e os punhos. Se você tem interfalangianas distais exclusivo, pensa em artrite psoriásica, cara. Esse é o grande recado. E também em osteoartrite nodal. Mas lembra da artrite psoriásica. Aí você vai examinar a pele e tal, procurar outros achados, né? E quando você tem da segunda e da terceira metacarpofalangiana com restrição de movimento, lembra da hemocromatose. Eu fiz um diagnóstico de hemocromatose semana passada. Eu me sinto
honrado de ter feito esse diagnóstico. Eu adoro esses casos mais difíceis e tal. E vai melhorar com flebotomia, né? Tomara, Deus me ouça. Então, trata com anti-inflamatório, você resolve bem a vida do cara. E lembra também em artropatia por depósito de pirofosfato de cálcio, né? Que é bem comum na hemocromatose. Qual é o gene, gente, que a gente tem que pedir? Mutação do gene HFE, tá? Lembrem disso. E como é que você faz a triagem da hemocromatose? Ferritina acima de 250, se eu não me engano, e índice de saturação de transferrina acima de 55, tá? Então, assim, se você tem uma dor proximal, né, grave e com poucos achados mesmo de exame físico, pensa na polimialgia reumática. Eu confesso que eu penso pouco nisso, eu deveria pensar mais, cara. Eu acho que é um erro meu pensar menos na polimialgia reumática. E o sinal de ombreira, né, os ombros pontudos e tal, lembra da amiloidose. É uma coisa bem rara, tá, esse sinal aqui. Adora cair em prova de professor chato. Eu não sou professor chato, então se você fizer uma prova que eu vá fazer, não vai cair isso aqui. E podagra, isso sim cairia, porque eu acho que todo médico tem que saber. Podagra, né, lembra o que é podagra? Vai ter foto depois aqui. É a artrite da primeira metatarso falangiana, pensa na gota, tá? Isso é muito clássico. E uma dor e o edema assimétricos podem ser vistos nas espondiloartropatias soronegativas, né? E aqui a gente tem que atentar para a dactilite. A gente já vai conversar o que é dactilite agora, nesse próximo slide. Vamos lá. Tá vendo isso aqui, ó? Esse dedo gordo aqui? É o dedo em salsicha, né? Dactilite, tá? Tá vendo aqui? Isso aqui é uma artrite, mais pensando na artrite reumatoide, né? Ela é fusiforme, ó. Ela tem barriguinha aqui, ó. Forma de fuso, forma de músculo. Isso aqui é uma podagra, né? Que vontade de cortar essa unha. Dá uma vontade, gente, pegar, de cortar essa unha. Isso aqui é uma podagra. Nem sempre está tão exuberante aqui a vermelhidão na pele, né? Mas lembra desse aqui, olha como está essa artrite. Isso aqui dói para dedéu, gente. Dói muito demais. E aqui a dactilite, ela é uma polientesite, né? Você tem a artrite do dedo inteiro. Aqui não, você tem uma artrite aqui, entendeu? É poupado o espaço entre essas articulações. Vamos lá. Então, essa sequência aqui é lindo para a gente pensar, imaginar e conseguir entender as doenças, né? Aditivo quer dizer que vai somando, né? Você tinha uma artrite no punho, agora você tem uma no punho e na metacarfalangiana, sei lá, no cotovelo. Migratório, você tinha uma artrite no punho, ela melhorou e agora você tem uma no cotovelo. Aqui a gente pensa em febre reumática, em lúpus e tal. Aí na primeira mais em artrite reumatoide, artrite psoriásica. Intermitente, você tem crise, né, como a gota. Você melhora, pá, daqui a pouco tem outra crise, pode ser em outra articulação. E o padrão, né, do local da articulação, a gente já mostrou naquela foto, se ela é fusiforme, se ele é assimétrico, se ele ultrapassa ou não os limites da articulação, se tem um aumento simétrico de mãos e pés, que é o puff hands, que a gente chama. Isso tem contratura de flexão também. E assim, por que a gente está tentando caracterizar isso aqui, né? Gostaram da minha xícara? Quem tiver o Switch, esse jogo é maravilhoso. Eu ganhei isso aqui na loja da Nintendo, lá de Nova York. Ganhar entre aspas, né? Que eu gastei dinheiro que só, e aí os caras depois me deram um brinde. Bacana essa. Então vamos lá. Por que a gente faz isso, né? Porque pra gente focar no espectro diagnóstico. Não adianta você chegar assim, meu querido, você tem um reumatismo, tá, e daí? Não, você tem que saber que reumatismo ele tem, que doença ele tem, né? E se é realmente um reumatismo. Você evita de exames desnecessários, né? Lembra que a gente falou no começo da aula? O velhinho de 80 anos com uma artrite no joelho, eu não vou pedir fã para ele, né, gente? Pelo amor de Deus. E lembra que a reumatologia ela é promíscua, né? O que é isso, gente? Ela se envolve com várias especialidades. Então você tem doenças crônicas aí de outras especialidades que podem causar artrite e tal. Você tem, às vezes, um paciente que começa com um padrão e vai para outro e tal. Você tem que sempre ficar de olho. Ela pode distrair. E uma doença atípica, ela pode ter uma fase atípica. Por exemplo, um paciente com lúpus pode começar com uma monoartrite. E você está investigando aquela monoartrite, daqui a algumas semanas ele vai e começa um Hashimoto. Entendeu? Então não espere que, obviamente, seja idêntico ao livro Evolução, né? E, assim, eu acho que esse último ponto ele é o mais importante aqui, cara. Eu não acho que a gente, como médico, embora o paciente se frustre com isso, é natural, a gente não pode se frustrar em não conseguir dar um diagnóstico, entendeu? Porque, especialmente aqui no artrite, você pode não fechar um diagnóstico. Fecha o diagnóstico de síndrome agora. Uma paciente com poliartrite e tal, mas fator reumatóide negativo, papapá. E aí, isso é o quê? Vamos pensar. Será que pode ser uma artrite periférica, uma artrite reumatoide soronegativa? Será que é uma espondilite? Não sei. Vai tratando, cara, vai acompanhando esse paciente, vai tratando sindromicamente. E aí, no futuro, você vai observando, entendeu? Não é pecado nenhum, cara. O médico tem que saber também lidar com isso.
E assim, isso aqui eu acho que é menos pensando em abordagem diagnóstica e mais em abordagem prática mesmo. Ou não é vergonha nenhuma você encaminhar também, mas você encaminhou, vamos supor, com um reumatologista aí na referência, mas até esse paciente passar com um colega reumato, né, ou comigo de repente, ele não vai ficar sentindo dor, né? Você tem que ajudar esse cara aí. Então, assim, cara, é uma coisa que eu percebo muito, os pacientes chegam comigo, até mesmo vindo de outros colegas de reumato, a maioria não tem uma analgesia legal prescrita, tá? E quase nunca, cara, os opioides vão ser necessários, quase nunca mesmo. É bem comum o paciente, hoje mesmo, né, chegou um paciente comigo tomando morfina e tal, a gente vai e suspende mesmo. E a gente consegue fazer coisas legais e tal. Não vou dizer que dessa água eu não beberei, porque, sei lá, no ano eu prescrevo, assim, umas 5, 6 vezes um opioide. Mas a gente tem que tomar cuidado, tem que usar muito limitado naquele período ali e tal, sempre planejando o próximo passo. Por quê? Porque o tramadol e codeína estão associados a maior mortalidade no uso crônico de osteoartrite, tá? Morre mesmo, gente, morre por várias coisas, especialmente queda, né, nos idosos. Cuidado, tá, com o inflamatório crônico, mas às vezes os pacientes se assustam, os médicos se assustam também com a gente, não é incomum, mas você pode sim usar com alguma segurança por curtos períodos, mesmo em pacientes idosos, tá? A gente lembra aqui dos seletivos da COX-2 que são mais seguros ainda. E assim, abusa mesmo do AINE tópico, tá? Do anti-inflamatório tópico, ele não tem absorção sistêmica, usa mesmo ele, os pacientes adoram e tal, faz muita diferença mesmo, tá? Tenha fé neles. E as infiltrações se forem necessárias, tá? Eu acho que você tem que lançar a mão, cara. Se você tem um recurso e tal, usa mesmo, não tem medo não. E as infiltrações não são só intra-articulares, tá? Você pode fazer numa bursite e tal, e tem uma boa resposta mesmo. E assim, cara, não adianta, aí você prescreve a dipirona 300mg de 6 em 6, não adianta, pô, aí é sacanagem. Prescreve a dipirona 1 grama, cara, 2 gramas por caso, de 6 em 6, bota um paracetamol junto ali nos intervalos, não tem medo não, cara, vai, solta o braço mesmo, explica os efeitos colaterais, e esse paciente vai te agradecer. E aí as medidas não farmacológicas, né, nossa, eu não sei nem por que eu botei esse slide depois, e é muito mais importante. Essa aqui é uma frase que eu costumo usar com os pacientes, né, que a receita é andar de muletas, cara. E nenhum paciente quer andar de muletas, eles querem andar por conta própria, né. Então, aqui faz toda a diferença realmente na reabilitação do teu paciente. A prescrição correta de exercícios físicos, ela é parte, sim, do ato médico, ela é parte da conduta médica. E não é só assim, meu querido, vai fazer exercício, tchau. Não, você tem que estudar e saber que tipo de exercício é melhor para cada lesão. Entendeu? Você examina o ombro, tem que fazer um fortalecimento de manguito, se for uma queixa ali. Uma osteoartrite de joelhos, tem que mandar fazer fortalecimento de quadríceps, etc. Né? Então, fortalecimento muscular, sempre de acordo com o que você está examinando. Né? E a fisioterapia aqui, gente, é um grandíssimo aliado. Cara. Eu sempre falo com meus pacientes que quanto mais eles vão para o fisioterapeuta e para o educador físico, menos eles vêm comigo. É o jeito de eles se livrarem de mim. E, assim, o bom exame físico, ele é indispensável, a gente pode sugerir aí bibliografias e tal. É bem curtinho você entender o exame físico do articular, né? E, assim, isso é um predicado legal da minha faculdade, que eu cheguei na residência sabendo muito bem o exame físico. Assim, até melhor que vários colegas meus que foram só aprender esse exame físico só na residência. Porque eu percebo que é uma dificuldade nas faculdades no Brasil e tal. Então, quando vocês tiverem ortopedia, até própria reumato e tal, dê muito valor para o exame físico. Ele faz muita diferença, economiza muito tempo, economiza muito dinheiro, você não pega o exame à toa e tal. E ele é muito preciso. Se você for levar assim, o exame físico ortopédico, ele é mais preciso que a maioria dos exames de imagem, tá? E lembra também da perda de peso. A obesidade é um grande fator de risco e de piora também nas doenças articulares. E mesmo quando não está relacionado à gravidade, né? Mesmo em queixas de mão, você perder peso diminui a inflamação e diminui a carga sinovial, tá? Claro, cuidado aí com esses excessos, não é para você ser grosso com o paciente, uma coisa assim, né? Tem que fazer parte você tem que ter empatia também com a obesidade. Vamos comentar aqui um pouquinho das medicações, né, gente? Corticoide, ele tem um valor muito legal, tá? Não é um vilão assim, não. No uso agudo nas artropatias crônicas, mecânicas, né? Mas sempre você tem que orientar ali os perigos da automedicação, os efeitos colaterais dele e tal. Tem que meter um pouco de medo, né? Senão, realmente, o paciente pode... Não é incomum, cara, você pegar paciente no ambulatório, no consultório, tá anos usando corticoide por conta própria e você já viu, né? Os gabapentinóides, aqui no Brasil, você lembra da pregabalina e da gabapentina, são muito úteis quando tem associado a fibromialgia ou também quando você tem um padrão de dor difusa, de amplificação e tal.
Então também tenta prestar atenção nisso, tá? Mas ao mesmo tempo também não é para você rotular só. E você sempre tem que avaliar, tem queixa de sono de humor associado, tá? Sempre ajuda também na modulação da dor. E no exame físico, uma dica que eu tenho também aqui para você procurar sempre o exame muscular, contraturas musculares. Aquela contratura, embora a dor possa ser referida no joelho, mas pode ser uma contratura de quadríceps, uma contratura de glúteo médio e tal. Então vale a pena você examinar também o músculo, que às vezes uma boa terapia direcionada para o exercício muscular melhora muito mais do que o que você fosse fazer antes, tá? E aqui sobre a investigação. Cara, isso aqui é muito importante. Não existe reumatograma, tá? Isso é um grande erro, tá? Não é só com a reumato, isso ocorre com várias especialidades e tal. Os colegas pedem um montão de exame, vamos fazer um reumatograma, vamos fazer um barrigograma, né, também o pessoal fala da cirurgia. Isso só demonstra que a gente brasileiro não tem um senso crítico legal, né? Não tem uma capacidade mesmo disso aí aflorada na faculdade, né, de medicina. Não existe reumatograma, sabe? Não tem isso, não tem não. Então, assim, o exame tem que ser direcionado com suspeita clínica. Vou até só fazer um comentário, cara. A reumatologia não é, no hospital que eu trabalho, a especialidade que pede mais punk, né, que é um exame nosso, assim. Porque a gente só pede quando precisa, a maioria das vezes, né? E os outros colegas não, saem pedindo para tudo que eles acham que é estranho. Então, assim, os exames são com suspeita clínica, não tem sentido, como a gente falou, o FAM para uma senhora de 25 anos com dor nas costas, um senhor de 80 com dor no joelho, não tem sentido nenhum. O ágilo é um exame que quase não tem valor, tá? Então a gente recebe muito paciente que vem da UBS ou de outros colegas. Doutor, me mandaram para cá porque eu tenho um ágilo alto, eu tenho um reumatismo no sangue. Não, esquece isso, tá? Esquece. Então, assim, quando você faz aquelas perguntas que a gente fez antes, né? Você estreita as suas definições, que tipo de artrite é essa, o seu diagnóstico fica pequeno, então a sua chance de errar diminui muito, cara. Até se anula se for o caso. E lembra desse último aqui. O diagnóstico sindrômico ele é mais importante do que o diagnóstico fechado. Você já pode direcionar o tratamento, e se for o caso de encaminhar e tal, o paciente já vai ter uma terapia instituída, já vai ter um conforto melhor e mudar o desfecho da sua doença, tá? E finalizo aqui com uma foto que eu tirei, aqui na frente da minha cidade. Lá atrás era a antiga prefeitura da cidade, agora é um museu lindíssimo, que tem uma baleia lá, tem esqueleto de uma baleia em 2006 ou 2007, uma baleia encalhou aqui no Tapajós. Um Deus nos acuda, infelizmente ela não resistiu. Então é isso, gente. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Pode encerrar a gravação.